Alô galera, aqui é Rogério Andrade da RA Filmagem e Edições. Estamos aqui com o ex-jogador Zé Carlos. Hoje, Zé Carlos Pereira, treinador de futebol. Zé Carlos, como foi esse início de carreira e aonde foi esse início? Esse início foi no Flamengo, no Clube de Regatas do Flamengo, né, nos anos 70, e a profissionalização aí para os anos 80 no Clube de Regata Vasco da Gama. Zé Carlos, você conquistou alguns títulos na sua carreira, tanto como jogador e como treinador? No início da carreira, sim, fomos campeões aí logo nas primeiras categorias, né, na base, campeão no Maracanã nos anos 70, mas como profissional vem batendo aí na trave no vice-campeonato, mas estamos buscando esse ano e vamos ver se conquistamos algum título. Zé Carlos, além de atuar no Brasil, você chegou a atuar no exterior e quais clubes? Sim, eu fui um dos primeiros brasileiros a ir para a China, para abrir esse mercado hoje que é tão valorizado, né? E o time se chamava Tung Sing, na nossa pronúncia, né? Em Hong Kong. E joguei também na Europa, em Portugal. E o clube mais conhecido aqui no Brasil, que é o Farense, do Algarve, de uma região tipo Búzios, Cabo Frio aqui no Brasil. Então foram 5 anos na Europa, que me deu um aprendizado cultural e futebolístico que acredito bom. E no Brasil, Zé Carlos, quais clubes você atuou como profissional? São Cristóvão, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama, Goitacás, acredito que sejam esses aí os mais conhecidos. Certo. Zé Carlos, qual jogador que você mais gosta e lembra do passado, né, que até tem atuado junto, e quais jogadores você tem apreço nos momentos atuais? O Zico foi um jogador que todo mundo não pode negar a sua capacidade. Mas existe um jogador que me chamou muita atenção, até joguei contra, pelo domínio da técnica, né? O jogador ele tem que ser avaliado pelo que ele tem de fundamentos. Fundamentos é o passe, domínio, chute, e o Falcão para mim foi um dos jogadores mais completos que eu vi. E que atuei contra. O Rei de Roma, né? Isso aí. Esse jogador realmente me enchia os olhos, porque ele foi para a Itália, numa época que não iam 3, 4 brasileiros, e dar um título para uma equipe que é 40 anos. Né? O Roma estava na fila há muitos anos, e quer dizer, a qualidade dele pesou muito nesse título. Por isso, recebeu esse título de Rei de Roma. Zé Carlos, para você, na sua visão, qual o melhor treinador brasileiro e o que você acha do momento atual dos treinadores estrangeiros que estão invadindo o nosso mercado? Realmente, isso aí é algo que hoje está demasiado do meu ponto de vista. O melhor treinador que eu acho brasileiro chama-se Vanderlei Luxemburgo, pela sua capacidade de visão, de mudar um jogo no intervalo e de ser conhecedor de causa da matéria. O Brasil é um país que a gente, infelizmente, não valorizamos aquilo que é nosso e temos grandes treinadores, e esse é um dos maiores para mim, Vanderlei Luxemburgo. Em relação à invasão de estrangeiros, eu creio o seguinte: eu, como já vivi em outros países também, como frisei anteriormente, a China, a Europa, eu acredito que o mundo ele está propenso a dar espaço ao bom profissional. Mas o Brasil, por ter a sua cultura como futebol e um país continental, nós temos que ter muito cuidado naquilo que trazemos, ou no profissional que trazemos, melhor dizendo, para o segmento futebol. Porque nós somos ricos, nós temos que formar melhor o que temos dentro de casa, capacitar melhor aquilo que temos dentro de casa, e só num caso de extrema necessidade buscar algo fora do Brasil no tocante ao segmento futebol. Então, Zé Carlos, o que você acha dessa saída tão precoce dos jogadores muito jovens para o exterior? Eu penso o seguinte, né, os clubes brasileiros e a nossa economia,
ela necessita de ver valores, né, colocar valores. Uma empresa, como em qualquer segmento, o futebol não é diferente, ela precisa repor seus cofres. Mas eu penso que o jogador brasileiro, novo demais, abaixo dos seus 20 anos, ele poderia ser melhor trabalhado e mais valorizado, em vez de sofrer uma maturação melhor. Os preços, com certeza, são bons que eles saem, mas são prejudicados porque muitas vezes voltam para disputar uma Copa do Mundo, perdem a identidade futebolística, e eu acredito que a CBF deveria ter mais cuidado nesse sentido, de pelo menos fazer um critério para que o jogador pelo menos disputasse uma Copa do Mundo, né? E 2, 3 anos antes de uma Copa do Mundo, ter mais cuidado nas vendas, porque os clubes muitas vezes estão fazendo as suas vendas, mas o nosso futebol ele está escasso de renovação e até de qualidade. O que eu penso é que tem que ter muito cuidado, porque senão vira moda. Isso vira uma moda que de repente parece dar uma impressão de ser um bom negócio, mas não está sendo um negócio bem feito. Zé Carlos, o Brasil já não é de hoje que é considerado o país do futebol. Tá? Nos momentos atuais, qual é a sua visão e o que representa o futebol hoje em si para o Brasil? Eu vejo o seguinte, socialmente, o futebol ele dá possibilidade, né, de uma pessoa ter uma vida melhor, ter uma vida social. Às vezes o garoto vem de uma comunidade e acaba se virando um ídolo do futebol, conhecendo países, vivendo em países, né? Socialmente e até financeiramente, economicamente, vamos dizer assim, para o país, o futebol ele enobrece muito. Quando eu fui para a China, algumas pessoas nos anos 80 conhecia Pelé, conhecia café, mas não conhecia o Brasil nem a moeda. Porque quando eu fui trocar uma moeda do Brasil no banco, onde geralmente os bancos na Europa tem todas as células de todos os países, não tinha no Cruzeiro na época. Mas quando me fez a pergunta, de onde é essa moeda? E eu falei Brasil, sim, Brasil, café, Pelé. Então, socialmente e culturalmente, o futebol ele enriquece muito o Brasil. Agora, é uma pena que as autoridades estão deixando certas coisas acontecer no futebol que pode vir a tirar esse qualitativo que nós temos, né, no país, que é o futebol. Zé Carlos, ainda olhando, né, pela sua visão, você acha que o treinador, obrigatoriamente, ele tem que ter sido ex-jogador de futebol para ter qualidade no seu trabalho? Sim, na minha maneira de ver o futebol e pelo tempo que tenho como jogador e depois de 20, 30 anos como jogador, sentei 3 vezes numa cadeira de cursos para me qualificar. Penso que o treinador de futebol ele tem que ter tido pelo menos uma capacidade de jogador de futebol, que não precisa ser profissional, mas comprovar em que pelo menos como amador ele competiu, ele exerceu atividade por algum tempo. Um leigo que nunca chutou uma bola, eu acho muito difícil esse professor não qualificado explicar como se chuta, aonde bate, como se faz, qual é o efeito que quer que seja feito nesta bola, sem ele nunca ter tido conhecimento da pelota, da gorduchinha, né? Então, agora também eu acho que os ex-jogadores de futebol, não só por ter sido jogador de futebol, também está apto para ser treinador de futebol. Eu acho que ele tem que se qualificar, às vezes na comunicação, às vezes no embasamento da parte física, porque nós lidamos com o ser humano e temos que saber a carga de trabalho que pode ser executada ou não. Agora, penso que deve haver um equilíbrio dentro disso. Há uma discussão muito grande nesse sentido
a minha opinião, fica nesse degrau aí, o equilíbrio. Deve-se buscar o equilíbrio para aquele que não jogou e para aquele que jogou. Zé Carlos, o que você faz hoje no futebol e qual foi o seu último trabalho? Hoje eu me sinto preparado, e não só me sinto preparado, como já exerci, né, as funções de supervisor, coordenador, treinador de campo, gerente de futebol, né? Costumam dizer que às vezes as pessoas, quando fazem muitas coisas, não fazem uma bem, né? Mas uma coisa está muito coligada, muito compartilhada uma à outra, e dependendo da equipe que se trabalha, quando existe aquela cumplicidade, aquela segurança num profissional ou no outro, eu não vejo nenhuma dificuldade até de exercer essa função. Eu fico um pouco até meio constrangido de falar em várias funções e passar assim uma imagem de que, como eu digo, né, quem faz muito não faz nenhum. Mas a última função que eu fiz agora foi a coordenação geral de futebol. Em qual clube? No Tigres do Brasil, na Série B1 do Rio de Janeiro. Dentro do mundo atual do futebol, o que você acha e como você vê as formas com que os clubes vêm tratando os treinadores, tendo essa troca frenética dentro dos campeonatos ainda em andamento? Realmente, isso aí é ruim para a classe, né? Todos nós profissionais buscamos estabilidade, mas eu vejo isso aí pelo lado seguinte: o presidente do clube, que geralmente é o que manda o treinador embora, ele tem que montar uma equipe, e dentro dessa equipe, ou melhor, essa comissão, ou uma pessoa que trabalha diretamente dentro do clube, um gerente de futebol, um diretor de futebol, que tenha sido um ex-jogador de futebol com qualificação profissional de futebol, da formação de técnico, para ele poder avaliar a contratação, para encontrar aquele profissional com perfil para aquilo que o presidente quer, para aquilo que o perfil do clube pede, e avaliar o trabalho do profissional treinador de futebol durante a competição, onde se pode discutir e conversar e tentar se ajustar para que não tenha esse desgaste financeiro, que muitas vezes o campeonato leva 4, 5 meses, ou às vezes menos do que isso, e passam-se 3, 4 treinadores. Então isso é um desgaste financeiro muito grande para as instituições, e os clubes têm que ser geridos como uma empresa. E a empresa, quando começa a despedir os profissionais e contratar, gera um custo muito grande para os seus cofres. Então é uma das coisas que o futebol, como negócio, tem que observar bem essas trocas. E nessas trocas se acrescenta o seguinte: o treinador que está indo embora, já tinham contratado 10, e o que está chegando contrata mais 10, e aqueles 10 do outro não serve. Então você vê que isso faz uma incompetência financeira de uma gestão. Que os clubes também têm que se atentar nesse sentido, porque se fosse só a troca por si só, já seria errado. E se tratando do aspecto financeiro, pior ainda. Então, Zé Carlos, o que você acha das categorias de base dos grandes e dos pequenos clubes? Você acha que elas estão sendo bem trabalhadas? Eu penso que poderia estar melhor trabalhado, né? Tem 2 ou 3 clubes dentro do Brasil, ou mais uns 2, vamos dizer 4 clubes aí, tratando de Brasil, que tem as categorias de base aí bem trabalhadas, né? Mas poderia ser melhor trabalhada, poderia aproveitar melhor ex-jogadores de futebol nos seus quadros, nas suas comissões, dar mais oportunidade às pessoas carentes, às comunidades carentes, que, no meu modo de ver, o talento ele está na pobreza, na comunidade, e hoje não se tem mais aquele olheiro que vai ver um futebol do interior, da comunidade no final de semana. E eu acho que o Brasil desperdiça muito ainda talentos, né? Alguns têm oportunidade. Hoje o futebol virou um negócio, e muitas vezes o menino que mora no interior, que mora numa comunidade, tem até dificuldade de adentrar a porta de um clube,
para poder buscar a sua oportunidade de vida. Eu acho que os clubes deveriam criar projetos para ir buscar mais nas comunidades e no interior, e com certeza isso daria um plus nas nossas categorias de base. Na sua visão, por que os clubes hoje estão nessa dificuldade financeira, nessas pendengas que eles andam até hoje aí, com dificuldades, inclusive nas contratações? A princípio, o crucial disso aí é que o presidente do clube ele não tem responsabilidade com a dívida que ele deixa durante o seu mandato, né? O futebol ele mudou, mas ele mudou dentro do campo e não sei se para melhor. Agora, fora do campo, na economia dos clubes, as gestões estão sendo muito mal feitas. Elas devem ter profissionais que conheçam de economia, profissionais que conheçam de futebol também, claro, mas o futebol, com essa mudança e que ganha o rótulo de negócio, tem que ter uma pessoa que sabe o que é o custo e o que é o benefício. Então os clubes contratam 20, 30 jogadores sem ter fechado o ano anterior. Então isso cria um bolo de neve, e um bolo de neve que fica sempre para o outro presidente. E as instituições, com o tempo, elas vão fechando as suas portas. Hoje em dia, a gente está vendo aí clubes como Campo Grande, como São Cristóvão, como o Bom Sucesso, clubes que outrora eram que traziam jogadores para os grandes. E hoje estão com as suas portas quase fechadas. Já foi criado no Rio de Janeiro uma quarta, terceira divisão, e daqui mais 10 anos, se continuar sendo geridos dessa forma, com certeza vão ou virar amador ou fechar suas portas, que é uma tristeza para o nosso futebol. Porque tudo na vida existe um processo, e o processo de crescimento do profissional, ele não começa... dizem que quem começa por cima é pulso e acaba embaixo. Então o profissional tem que ter aquele processo de vir de baixo, um clube médio, um clube grande, ele ter prazer de vestir a camisa da seleção brasileira. Então isso hoje está sendo atropelado. A gestão dos clubes, elas são sofríveis. O Flamengo hoje está saudável, é um clube saudável, mas há menos de 3, 4 anos é tratado como piada. Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Tem alguns colegas aí que citavam esse tipo de situação. O que falta nos nossos clubes, para que não chegue a esse ponto, é copiar a gestão de clubes europeus, não copiar treinamentos. Não copiar treinamentos. Isso não quer dizer que os treinamentos de lá, alguns não podem ser adequados aqui, mas com muito cuidado, com muito tato, porque nós vivemos num país de uma cultura diferente, de um clima diferente. Então se vê muito dizer, nós temos que ir para a Europa estudar, temos que estudar gestão. Isso, eles são excelência. Agora, em talento e qualidade de futebol, nós somos excelência. E basta os clubes saber buscar o equilíbrio de gestão, que o futebol será sempre rico, milionário e trilionário. Bem, já entramos em 2020. Quais os seus objetivos para esse ano? Como disse anteriormente, né, o processo ele é interessante em qualquer aspecto da vida, né? Em qualquer segmento, qualquer aspecto, qualquer planejamento. E eu já, esse ano, fiz o meu terceiro curso, né? Que é um curso que hoje está muito na moda e é uma exigência da CBF, que é o curso de licença A, e eu tenho um sonho esse ano de conseguir um clube em que eu possa colocar aquilo que eu entendo que está ajudando o futebol e que possa vir ajudar o futebol, que é um trabalho que venha da transição da base até o profissional. Que a gente prepare o jogador que chega com 15, 16 anos para que a 3, 4 anos ele está pronto para atuar na equipe principal ou ser trabalhado para uma negociação
que essa negociação traga recursos para ajudar dentro daquele habitat ali a melhoria dos lugares de treinamento, das condições de treinamento, que um clube, mesmo que seja de pequeno ou médio porte, ele começa a enxergar que não há nada que dê um retorno maior do que o futebol. Não há nada no mercado financeiro que dê uma resposta maior do que o futebol, desde que seja bem trabalhado, desde que seja bem elaborado, planejado e tenha seriedade. Então eu quero encontrar, e já tem alguns aí até que nós estamos negociando, esse projeto já está sendo avaliado por dois ou três clubes do Rio de Janeiro e até um fora do Rio de Janeiro, e a minha intenção é fazer uma coordenação geral da base e a transição para o profissional, buscando esse projeto de crescimento dos atletas para o clube e o clube ganhando assim a elite do futebol local, que é onde está o Flamengo, onde está o Internacional, onde está o Atlético Mineiro, um clube que esteja em crescimento e eu possa desenvolver esse tipo de trabalho. Esse é o meu projeto para 2020. Então, Zé Carlos, ainda voltado para 2020, existe já algumas propostas de trabalho para esse ano? Sim, como eu falei anteriormente, tem já que está praticamente bem evoluído, essa semana com certeza a gente vamos aparar algumas arestas e creio que essa está bem adiantada. Existem mais umas duas de estudo, que acredito que até o final do dia 30 agora de janeiro a gente já está sabendo qual que vai ser a nossa direção no futebol nesse ano de 2020. Zé Carlos, ainda em 2020, o que você pediria aos dirigentes dos clubes e até mesmo que dirigem o futebol nacional para que melhorasse num todo o nosso futebol? Eu penso que é o seguinte, mais atenção nas categorias de base, mais atenção a profissionais que estão aí buscando espaço, que eles tenham oportunidade de que os seus trabalhos sejam mostrados. Por exemplo, nós vemos hoje os jogos de televisão, só os clubes da Série A. Eu gostaria que a CBF desse mais atenção aos clubes de pequeno e médio porte, porque ali surgem jogadores que futuramente poderão aparecer em clubes de maior porte e paralelamente numa seleção brasileira. Isso acontecia nos tempos áureos do futebol. E hoje, como já citei aí anteriormente, nós conversando, os clubes de menor porte, eles precisam de auxílio, eles precisam de condições para que eles possam gerir recursos, por exemplo, a competição ou venda de jogadores, porque a atenção hoje são só nos clubes de primeira linha. E eu penso que em todo o mercado deve-se ter primeira e segunda qualidade, ou até terceira, porque quando não se tem o primeiro, quem supre é o segundo e o terceiro. Se você só pensa no primeiro e não tem o segundo e o terceiro, quando você não tiver o primeiro, você não tem nada. Então, eu acho que os clubes pequenos, eles precisam de mais atenção das autoridades do futebol brasileiro, porque às vezes atende bairro e muitas vezes os centros de treinamento dos clubes grandes hoje estão na Barra e o jovem precisa atravessar lá de Queimados até a Barra da Tijuca e a dificuldade econômica muitas vezes dificultam a esses jovens chegar em grandes clubes e tendo a oportunidade desses clubes pequenos, regionais até, de municipais, que hoje em muitos municípios tem clubes profissionais nas categorias de Série B1 e B2, e é onde o jovem pode apresentar o seu talento e tentar mostrar
isso aos clubes de melhor porte, que hoje têm seus centros de treinamento na Barra da Tijuca, que, como disse, dificulta para que esses talentos possam amanhã galgar também a mesma condição. Bem, galera, esse foi um bate-papo aqui com o ex-jogador Zé Carlos, hoje treinador Zé Carlos Pereira, que teve seu último trabalho em 2019 à frente do Tigres do Brasil, tá? E nesse bate-papo gostoso, Zé Carlos, eu queria uma colocação final sua, né, sobre todo esse bate-papo nosso aqui, tá certo? E uma palavra final aí a quem quer que você queira dirigir. Eu agradeço aos profissionais que estão aqui nos bastidores, cobrindo, nos ajudando, você pela sua paciência, compreensão, né? E o que eu peço ratifico, né? Que os profissionais e os dirigentes de futebol realmente levem o futebol com mais seriedade. Não vamos ficar olhando para um ou dois clubes que hoje estão saudáveis, mas existem muitos profissionais de futebol precisando e buscando espaço, e alguns clubes de futebol fechando as portas. Isso me preocupa muito, e dentro desse espaço que me foi concedido, eu tive essa oportunidade de poder explanar essa situação, porque ela realmente é muito preocupante. Tá certo, galera. Estamos aí, mais uma vez, encerrando esse nosso bate-papo. RA, filmagem e edições, sempre presente.